Muito boa noite, seja bem-vindo. Começa agora mais um Band Eleições e hoje o nosso tema é transporte e infraestrutura. Vamos falar sobre os problemas de transporte aqui na cidade e também de infraestrutura e os desafios que os candidatos à Prefeitura do Rio terão de encarar nos próximos 4 anos. E os nossos convidados de hoje são Marcos Quintela, diretor do Centro de Estudos da FGV Transportes, e Leandro Torres de Gregório, engenheiro civil da Politécnica UFRJ. Boa noite, muito obrigada a todos aqui pela participação. Marcos, a gente começa com você então, né? Porque há muito tempo, muito se fala da superlotação nos ônibus, né? Da má conservação, principalmente nos articulados do BRT. São estações fechadas por conta do vandalismo. E assim, no seu ponto de vista, né? Por que os gestores deixaram chegar a essa situação caótica? Boa noite, Yasmin. Boa noite, Leandro. Boa noite, telespectadores. Esse é um problema recorrente, né, que já vem aí, não só dessa administração, é uma questão, muitas vezes, conceitual, né? O problema do BRT, ele é um transporte, tecnicamente, para atender alta demanda. Então, ele é um transporte de média ou baixa capacidade. Então, é uma questão matemática, né? Você coloca dentro de um corredor troncal de grande demanda de passageiros e coloca um transporte com capacidade média ou baixa. Quer dizer, isso aí acontecerá sempre problemas, né, como nós presenciamos, é uma questão, são fatos, né, nós não estamos deixando de ver o problema ele é recorrente, acontece nas horas de pico, principalmente manhã e tarde, né? Então, nós temos o desconforto, a péssima qualidade de vida, a insegurança, então, e tudo isso custa caro para o cidadão, né? Então, isso aí afeta a vida, o tempo, o precioso tempo do cidadão, que é prejudicado no seu trabalho, no seu lazer, em todas as suas atividades. Então, é uma questão de investimento, uma questão realmente que, apesar de ser difícil, tem poucos investimentos, poucos recursos para investimentos, mas a manutenção é o princípio básico, né, da administração municipal. Então, eu acho que o BRT foi um problema de manutenção, apesar de não estar compatível com a demanda. Mas, já que foi implantado, ele teria que ser mantido. Só não sair muito longe, vai na Barra da Tijuca, você olha o BRT Transoeste, como é que está o estado, imagina isso lá para cima, lá perto de Campo Grande, Santa Cruz, o estado está deplorável, né? Os ônibus também deixam a desejar, as integrações, quer dizer, tudo isso é uma situação que fica difícil de resolver sem uma boa gestão, né? Fora a questão das obras, né, também da Transbrasil, Transcarioca, que foram interrompidas, o que acaba afetando aí diretamente na vida desses usuários aí todos os dias, né? Isso aí foi outro problema que não conseguiram dar continuidade, que é uma obra relativamente, não existe obra fácil, né? Mas dentro dos padrões da engenharia civil, é uma obra que não tem muita dificuldade, é uma obra que daria para fazer dentro do cronograma inicialmente estabelecido. E houve intercorrências aí políticas, financeiras, e a obra vem causando transtorno ao cidadão de todas as ordens, né? Então, a Avenida Brasil hoje é uma via problemática, né, em termos de engarrafamento, de segurança pública, né? Então, tudo isso vem afetando e é uma questão agora prioritária, né? Porque há uma demanda muito forte naquele corredor troncal da Avenida Brasil, né? Queria ressaltar um aspecto aqui que não diz respeito só à questão dos transportes, mas à administração de uma maneira geral, né? Que é a continuidade das políticas que são implementadas por uma gestão pela outra gestão. Então, na medida em que você tenha um comprometimento desse gestor que vai assumir agora em dar continuidade ao que deu certo e a melhorar o que não funcionou, eu acho que é o caminho, né, dessa melhoria contínua. Senão a gente vai estar sempre boicotando projetos de outras gestões. Eu acho que isso aí é um dos pontos, em termos de gestão, que é uma grande falha. O lado político ele tem se sobreposto, ele tem atropelado muitas vezes o lado técnico, né? Então, quando a gestão ela descola do lado técnico, a consequência é essa que o Marcos falou, quer dizer, o cidadão é que sofre. Leandro, isso aí que você está falando é uma coisa que nós temos batido muito em nível de metrópoles, né, dos estados, até do país como um todo,
que é a questão sempre de você ter um plano de Estado, não planos de governos, né? Então, falando em nível da União, ou em nível estadual ou municipal, é a mesma coisa, exatamente. Você não pode ter o projeto do prefeito, né? Você não pode ter o projeto. Então, você tem que trabalhar com uma visão sistêmica, com uma palavra-chave que você conhece muito bem, que é planejamento. E o planejamento ele tem que ser contínuo, apolítico, apartidário. E ele tem que ser realmente transcender qualquer mandato. Mas isso é uma situação histórica que nós não conhecemos, né? Que está sempre sendo prejudicada a população. Na opinião de vocês, né, o que deve ser feito, então, pelo próximo prefeito a curto e a longo prazo, aí, soluções para não afetarem tanto a cidade, como a gente vê aí vários casos, em relação a enchentes, deslizamentos, transportes? O primeiro ponto, eu acho que é esse. Em todas as áreas da administração, onde o prefeito assumir, o critério de gestão tem que ser uma gestão técnica. Em primeiro lugar, uma gestão técnica. A gestão política ela vai acompanhar a gestão técnica e ela vai acabar sendo bem-sucedida na medida em que eu tenha um sucesso técnico, que a população vai sentir esses benefícios. Então, do ponto de vista, seja da administração da infraestrutura ou dos deslizamentos, como você colocou, das inundações, que são problemas recorrentes na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, o Marcos agora tocou num ponto fundamental, que é essa articulação técnica e o alinhamento político com o alinhamento técnico, ele não pode ocorrer só em nível municipal. Quando a gente está falando de infraestrutura, nós estamos falando de um arranjo interfederativo também. Uma série de rodovias, enfim, infraestrutura hídrica, tudo isso é compartilhado entre mais de um município e, por vezes, entre mais de um estado. Então, você precisa também ter uma articulação nesse sentido, uma articulação interfederativa. Hoje você tem não só a exigência pelo Estatuto da Cidade, do plano diretor, em termos de instrumentos de planejamento urbano, mas também tem o Estatuto da Metrópole, que estabelece essa necessidade de um diálogo daquele município com os outros municípios de uma região metropolitana ou aglomeração urbana. Então, não adianta o município pensar só no seu problema, porque o problema desse município faz parte de uma teia extremamente integrada e que envolve diversos entes federativos, diversos aspectos temáticos também. Então, como o Marcos falou, a gente tem um problema no transporte, mas o impacto do transporte ele não fica restrito ao transporte, ele entra na economia, ele entra no bem-estar social, ele entra na saúde pública, enfim, na educação, na qualidade de vida das pessoas. A gente fala muito em transporte, é uma visão sistêmica. Você não pode falar na cidade do Rio de Janeiro, onde tem um prefeito. Você está falando da região metropolitana de todo o Rio de Janeiro, onde você tem 12 municípios, por exemplo, que são atendidos pelos trens suburbanos. Então, você tem ali toda uma integração modal que precisa ser feita. Então, por exemplo, você me perguntou qual seriam as primeiras atuações de um novo prefeito. Eu acho que o prefeito teria que, hoje, ele não tem recurso para novos investimentos. Então, não adianta o prefeito, o governador, qualquer um que chegue, vamos construir novas linhas de metrô, vamos construir, quando eu não consigo manter aquilo que eu tenho. Então, eu tenho que começar na mobilidade urbana, da calçada. A mobilidade urbana começa na calçada. Na hora que você sai de casa, começa o modo chamado a pé. Então, a partir dali, você vai para o seu primeiro modo de transporte, que seja ele qual for. Mas só que na abrangência que não existe do transporte, as pessoas andam muito a pé. Então, o Rio de Janeiro tem o modo a pé, é uma coisa absurda. Por quê? Porque o transporte não chega. Se você falar em Zona Sul, é uma coisa. Quando você fala em Zona Oeste, em zona mais na região metropolitana, em outros municípios, o transporte não atinge todas as localidades. Então, as pessoas têm que ir até o primeiro ônibus, até o primeiro veículo que ele for tomar, ele vai andar muito. Então, dali começa, eu tenho deficiência nas calçadas, que são riscos de acidentes físicos, né? Então, você está em desconforto. Né? Então, você começa a ter que trabalhar o que você tem. Vamos manter aquilo que você tem, vamos consertar, que é muito menos recursos financeiros do que novas linhas de metrô, que nós não teremos tão cedo, porque, infelizmente, não há nenhuma perspectiva de orçamentária para os próximos anos. E ali,
concluir os BRTs, melhorar as condições do BRT em nível municipal, que nós estamos falando aqui nesse caso, porque senão abrange a área já estadual e até federal, porque o Ministério do Desenvolvimento Regional, que é o antigo Ministério das Cidades, tem lá o Plano de Mobilidade Urbana, que ele não está sendo cumprido no Rio de Janeiro, onde há privilegiar o cidadão, privilegiar o pedestre. Então, tem lá uma pirâmide, onde o pedestre é o topo dessa pirâmide, e dali você tem que não privilegiar o automóvel. Então, você tem todas as situações para serem cumpridas. É difícil? Lógico que é. Mas então, vamos manter aquilo que nós temos, vamos consertar aquilo que está para ser consertado e depois vamos pensar em novos investimentos. É o que se pode fazer. Só que isso, politicamente, muitas vezes, não é interessante. Muito se fala no plano diretor, né? Que a cada eleição, a cada prefeito, esse plano ele é mudado, o que não deveria acontecer, que deveria ser uma coisa pensada aí para o futuro, há 10, 20 anos, né? Sim, o horizonte de tempo do plano diretor é 10 anos, né? E a ideia é justamente que ele atravesse diferentes gestões, né? Então, ele deve ser pensado em termos de governo como uma adaptação do seu programa de governo, de um plano plurianual dentro do horizonte de tempo do seu governo, mas em alinhamento ao que foi estabelecido no plano diretor, né? Então, o plano diretor ele visa objetivos e metas e vetores de desenvolvimento de longo prazo. E o processo de construção de um plano diretor ele é um processo complexo. É um processo que necessariamente, por lei, tem que ser participativo, envolver diversos entes da sociedade, retratar ali interesses de diversos grupos, enfim. E, sobretudo, o cidadão final, aquela pessoa que é o morador, o usuário, né, da cidade. Então, todo o plano é construído, todas as ações são construídas a partir de um diagnóstico do presente, né? E hoje, a nossa cidade, se você observar o Rio de Janeiro, hoje ela tem problemas em diversas áreas. Então, esse é o diagnóstico do presente. Você tem os problemas do presente, mas você também tem oportunidades e potencialidades nesse presente. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Em relação à questão de inundações, da gestão de risco de inundações. Você tem uma série de obras estruturais que precisam ser feitas para reduzir o risco, vamos colocar assim, o perigo a que as pessoas estão submetidas. Existe. Mas uma medida que seria relativamente simples é a sinalização na cidade nos pontos que estão sujeitos a um risco de inundação. Hoje você anda pelo Rio de Janeiro, em algumas comunidades, você tem a sirene, que vai avisar quando um deslizamento está para acontecer. Mas quando você entra em determinadas áreas suscetíveis a uma inundação, um alagamento, você não tem esse aviso. Você não tem um aviso sonoro, você não tem um aviso ali visual dizendo que, né, aquela área, dentro de tanto tempo, com aquele regime de chuvas, ela pode avançar para um estado crítico. Então, você não tem isso. Mas isso seriam medidas não estruturais, medidas relativamente simples em termos de organização, de gestão, né, que poderiam ser implementadas. A gente faz um rápido intervalo agora e volta em instantes com o Band Eleições Rio. Estamos de volta com o Band Eleições Rio, hoje recebendo os especialistas Marcos Quintela e Leandro Torres de Gregório. Marcos, a gente falava, né, no bloco anterior sobre a questão do plano diretor. E o transporte entra nessa situação porque aqui a gente vê o caos, né, que a população vive completamente enlatada dentro dos coletivos. E eu acho que o transporte público também entra nessa questão do plano diretor, né? O transporte é a única atividade que participa da vida das pessoas 24 horas por dia, todos os dias de nossas vidas. Então, todo o plano diretor que venha contemplar qualquer ação, qualquer situação nas regiões da cidade vai depender de transporte. Então, eu sempre falo assim, adianta você construir um hospital, uma escola, uma indústria, qualquer situação, se eu não tiver um conjunto habitacional, se eu não tiver transportes. Então, eu começo a ter... O transporte é estruturador, ele faz parte de qualquer plano diretor e ele é fundamental. Logicamente, tem coisas que não dá para você construir em nível municipal. Quer dizer, no caso do Rio de Janeiro, uma das coisas mais importantes seria o transporte de massa. Então, as pessoas hoje, aqui, nós temos uma demanda reprimida? Certamente que sim. Qual é a solução para isso?
transporte de massa. E transporte de massa não é BRT. Transporte de massa é metrô e trem. São transportes de grande capacidade para atender grandes demandas. Só que nós não temos hoje recursos para construir novas linhas de metrô. Isso vai depender do Estado e do governo federal trazer isso para cá. Então, é uma situação ainda não está sendo contemplada dentro dos planejamentos, apesar de nós termos um plano diretor antiquíssimo, um plano de metrô viário no Rio de Janeiro antiquíssimo, na década de 70, que contempla várias linhas que nunca foram construídas. E já foram até modificadas, como o caso da linha 4, que não é a linha 4 original, por exemplo. Então, nós temos toda uma situação já planejada que nunca foi cumprida por outras questões. Então, eu acho que essa... Eu só queria pegar um gancho do que o Leandro falou também, uma das coisas que é a parte de gestão semafórica do Rio, a parte de gestão da cidade. Pois a questão semafórica é uma ação muito fácil de ser implementada, com um custo muito mais baixo, numa situação de um novo prefeito, porque isso já melhora muito, por incrível que pareça, dá uma redução percentual nos níveis de engarrafamento muito forte. Hoje nós temos uma desincronização semafórica, não temos semáforos inteligentes, não planejamos os fluxos, né? O ciclo dos semáforos estão totalmente desordenados. Isso aí é péssimo. Inclusive, no caso das enchentes, né, você tem ali o caso também de você mudar os fluxos, ter a gestão de tráfego lá no centro de controle. Tudo isso são investimentos muito mais baratos, vamos dizer assim, do que grandes obras que não há recurso. Então, são ações imediatas que deveriam ser contempladas. O aspecto de transporte ele é tão relevante na dinâmica da administração urbana que hoje você tem normas ISO, são normas internacionais, que estabelecem indicadores de desempenho para cidades sustentáveis. E essa área de transportes é uma delas. Tá? Então, ele é entendido como um aspecto de sustentabilidade, né? Que é aquele equilíbrio entre o econômico, o social, o ambiental. Então, é um sistema multiaspecto, a cidade, um ambiente urbano, um sistema multiaspecto, onde o transporte representa um papel aí fundamental. Em relação a indicadores de desempenho das cidades, você tem uma série de normas técnicas que avançaram nesse sentido. Algumas normas no sentido de cidades inteligentes, então indicadores de desempenho para cidades inteligentes, indicadores de desempenho para cidades resilientes e para cidades sustentáveis também. Então, são uma ferramenta de gestão muito importante, tanto para o gestor bem intencionado, no sentido de melhoria do sistema que ele está gerenciando, na medida em que eu meço um determinado parâmetro e vou monitorando aquilo no tempo, né? Vou medindo a evolução desse parâmetro no tempo, eu vou vendo se a minha gestão está impactando ou não aquela área. E isso também é um poderoso instrumento de controle social. Então, o que é o controle social? O controle da gestão pública pela sociedade. Tá? Então, é uma forma que a imprensa tem, a sociedade civil tem, de efetivamente olhar se aquela gestão está caminhando nessa direção ou nessa direção. Que hoje você tem uma questão muito séria, que é a questão de posicionamento, muitas vezes, dos gestores, que é numa determinada direção e as ações apontam em outra direção. Então, o discurso é numa direção e as ações noutra direção. Só que o resultado que é medido na cidade está relacionado às ações, não está relacionado ao discurso. Então, por mais que um gestor aponte que os resultados deles são A, B ou C, é a gestão medida que vai fornecer, de fato, essa informação. E aí vai ficar evidente a fake news, vamos dizer assim, num discurso público furado. Qual o maior desafio, né, do próximo prefeito, tanto na área de transporte quanto na área de infraestrutura? Pode começar, Marcos, por favor. O maior desafio para mim é ele realmente concluir aquilo que não está concluído, né, na sua alçada, né, no caso municipal, que é o BRT, conservar, manter o BRT que existe, melhorar os acessos, né, no caso a mobilidade através das calçadas. Isso é o que ele pode fazer nesse início de mandato, ou até durante o seu mandato, por falta de recursos e também por não poder fazer linhas de metrô. Então, acho que essa é a principal situação na área de transporte que ele pode fazer imediatamente. Ele não vai conseguir fazer muito mais do que isso. Então, só para fechar aqui, nós estamos fazendo uma pesquisa que é o Índice de Qualidade de Mobilidade Urbana,
que é uma pesquisa de utilidade pública para tentar subsidiar os poderes públicos aí com o que está acontecendo na área de transporte. Quem puder contribuir, é uma pesquisa de 5 minutos que entra lá no site transportes.fgv.br, tá? transportes.fgv.br. Tá lá, é só clicar, fazer essa pesquisa, que isso vai ajudar muito para a gente influenciar políticas públicas e ajudar a gestão municipal e estadual. Agora você, Leandro, então, falando sobre infraestrutura, o maior desafio aí para o próximo prefeito. Então, Yasmin, eu entendo que o maior desafio do prefeito é o mesmo, sendo para a infraestrutura, sendo para a saúde, sendo para a educação, todas as áreas, que é estabelecer uma gestão com respeito a critérios técnicos. Os técnicos dos municípios, eles sabem o que fazer, e se não sabe, o município pode alçar consultorias que possam melhorar a equipe técnica do município numa determinada direção e construir esse caminho até esse desempenho desejado no plano diretor, tá? Mas essas equipes, que são os técnicos, eles precisam ser respeitados, eles precisam ser ouvidos. Então, o gestor público tem que dar atenção. Quando um técnico leva uma questão, ou um gestor público, ele não pode ser ignorado. Isso a gente vê muito em relação aos problemas dos desastres, repetidamente, reiteradamente, a recorrência de vários problemas, que muitas vezes são ignorados pelo político, né? Então, na medida em que eu tenho uma gestão política integrada com a técnica, eu acho que é o grande desafio hoje, em todos os níveis federativos, municípios, estados, governo federal, e também uma integração interfederativa, não é uma só integração horizontal no município, né? E com outros municípios da região metropolitana, mas uma integração interfederativa. E falando um pouco sobre investimento, né, e questão financeira, a gente sabe que Rio de Janeiro tem vivido aí, já vem de uma crise, né, muito antes da pandemia e com caixa completamente vazio. Precisam ser feitos vários investimentos aqui, tanto na área de transporte quanto na área de infraestrutura. E como fazer isso, né, com que parcerias, com caixa tão vazio? Marcos, começando então pelo setor de transportes. O problema todo que as obras troncais, estruturantes na área de transporte, são de grande monta. Então, isso provavelmente não será possível para o município fazer linhas de metrô e outras rodovias urbanas, né, como uma linha amarela. Então, é uma situação hoje complicada. Eu acho que o que teria em termos aí de parceria público-privada também é muito difícil. Por quê? Porque a parceria público-privada depende também de fundos garantidores, de contraprestações pecuniárias depois que entra o capital privado na hora da execução do serviço. As concessões dependem de segurança jurídica, né? Então, por exemplo, vamos conceder a linha vermelha, né, fazer a concessão, vide linha amarela. Então, isso para atrair investidores, isso já é um problema que tem que ser corrigido e dar uma segurança jurídica para o investidor, que não vai colocar recurso ali naquilo ali, podendo ser interrompido a cobrança de pedágio a bel prazer do administrador. Então, isso aí é uma situação complexa. Então, eu acho que o que tem de recursos hoje no município seria para atuar naquilo que eu falei, de conservar aquilo que tem, melhorar, concluir as obras que já estão em fase final, né? Melhorar a semaforização, melhorar as calçadas, melhorar os acessos das estações, e assim é o que eu acho que poderá ser feito. Dificilmente investimentos de grande monta em transporte serão feitos, exceto se vier recursos do governo federal ou até do estadual, que também está com o mesmo problema. Pois é, Leandro, e como investir então na área agora, né, de infraestrutura sem recurso nenhum praticamente? Você pode tentar construir projetos e alçar recursos, por exemplo, no governo federal, isso é uma das saídas, mas eu acho que o principal, como o Marcos falou, é o município do Rio de Janeiro se reinventar, entende? O município tem problemas estruturais de muito tempo que já eram para ter sido solucionados e a coisa fica sendo empurrada de uma gestão para outra. Enfim, por exemplo, o aumento da receita municipal, ele é muito importante, mas como é que você aumenta a receita municipal? Você tem que ter bens, serviços circulando no município, você tem que ver, você tem que ter uma atividade empresarial forte no município,
comércio forte. Então, o que acontece? Você precisa fortalecer o ambiente de negócios no município. E hoje você tem um problema muito sério no município do Rio de Janeiro, na verdade, no estado do Rio de Janeiro, que é o problema da segurança pública. É a atuação de milícias, é a atuação de tráfico de drogas, e isso não é um problema só social, isso é um problema econômico também. Então, o Rio de Janeiro também está nesse buraco por conta de negligências nessa área social que estão impactando fortemente em todas as outras áreas da cidade, como o Marcos falou. Tudo na cidade é uma perspectiva sistêmica, de um sistema. Todas as partes, todas as funções da cidade, elas interferem umas nas outras, umas mais, outras menos. Enfim, mas a questão da segurança pública eu acho que é um ponto fundamental. A economia digital, né? O investimento em tecnologia, digitalização da economia. Agora nós passamos por uma pandemia em que nós podemos ver o quanto importante foi a inserção de certos negócios na economia digital. Muitos negócios evitaram de quebrar por conta de uma inserção digital. Então, por que isso não foi planejado antes? Mas pode ser a partir de agora, tá? Muito obrigada pela participação, Marcos e Leandro. O Band Eleições Rio fica por aqui. Até a próxima.